Oi, gente, bem-vindos de volta ao podcast Aquelas dos 30. E antes do vídeo começar, já curte esse vídeo, segue a gente e compartilha com seus amigos. Bora pro episódio. Olá, eu sou a Ingrid. Eu sou a Luma. Hoje nós estamos aqui de branco nessa vibe bem zen. Cadê o incenso? Eu detesto incenso. Sério? Detesto. Eu gosto. Uma fumaça assim. Enfim, hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. E antes de qualquer coisa, vamos deixar claro aqui uma diferença importante entre religião e espiritualidade. Sim. Fala pra gente o que é religião. Religião. Religião é um conjunto de crenças, princípios e práticas sociais relacionadas com a noção de sagrado. É uma fé que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. Bom, por sua vez, a espiritualidade ela é a busca por um significado para a vida, por meio de conceitos que vão além do que é tangível. É uma conexão entre o ser humano e o divino, ou seja, com algo que é maior do que si próprio. É possível, obviamente, ter o exercício de espiritualidade através de religião, mas não é uma condição intransponível, né? Existem outros métodos, a própria meditação é uma forma de exercício da espiritualidade, autoavaliação. Ai, gente, eu não aguento com essa cachorra, sobe logo, que você também vai falar hoje. Ela vai falar, tá? Enfim, e como eu costumo dizer, todo ser humano, ele tem 3 camadas, né? O corpo, a alma e o espírito. Por mais que a gente, às vezes, não dê tanta ênfase, não fale tanto, o espírito, ele tá ali, ele existe e, de alguma forma, ele precisa também ser alimentado. Então, a espiritualidade é um aspecto da nossa vida também muito relevante para o nosso ser completo. E por isso que a gente trouxe esse papo aqui hoje. Então eu quero saber, com mais detalhes, para a senhora, né, que ela é casada, eu que sou senhorita, o que é espiritualidade para você? Para mim, assim, é a conexão. Acho que essa é a palavra, assim, que mais define para mim, né? Então, conexão com as coisas, as pessoas, natureza. Então, para mim é muito forte isso, né? Eu acredito muito que a natureza ela é perfeita, né? Então, tudo acontece em harmonia, assim. Então, eu acho que quanto mais conectado a gente tá da natureza, mais próximo de Deus a gente vai estar, assim. Porque, para mim, definição de espiritualidade é conexão. Como que tá a sua conexão com o divino, né? Com o sagrado ali. E para você? Eu também acho que tem muito a ver com conexão, mas principalmente é que quando você olha para o seu espírito, é como você olhar para a sua essência. Vamos lá, pelo menos pelo que eu acredito, o espírito ele nasceu antes do que a minha alma e que o meu corpo, ele já existia. Então, e o meu espírito também, quando o meu corpo não tiver mais vida, o meu espírito permanece. Então, existe um senso de eternidade também nessa camada. Então, ela é realmente a minha essência, porque é algo que vai perdurar. Então, é por isso que eu chamo de essência, né? Então, quando eu estou em busca da minha espiritualidade, estou cuidando do meu espírito, eu também estou em contato com o que é meu. Diz muito sobre mim. E que, inclusive, quando porventura a minha alma ou o meu corpo se distraem pelas circunstâncias da vida, é o meu espírito que, uma vez fortalecido, é quem vai poder me dar a melhor direção, e é isso que eu também chamo muito sobre intuição e etc e tal. Mas tudo isso, o meu espírito, ele precisa estar nutrido, e por isso a conexão, com o divino, né? Com algo maior do que eu, algo muito maior, porque eu também reconheço a minha pequenez, as minhas limitações. E existe uma força maior
que rege a vida, etc e tal. Então, como eu, Luma, especificamente, acredito em um Deus, em um único Deus, e é muito do que a gente conhece como o Deus do cristianismo, então, para mim, quando eu alimento a minha espiritualidade, eu me conecto a Deus, que é a fonte da vida. Ele é a fonte também do amor, ele é a fonte da paz, ele é a fonte do domínio próprio, ele é a fonte de sabedoria, ele é a fonte de virtudes importantes que eu preciso nutrir o meu espírito para ter uma boa influência na minha alma e, consequentemente, no meu corpo, para que eu não venha sucumbir às fragilidades da natureza humana, como o egoísmo, a ira, a inveja, etc e tal. Então, o meu espírito precisa estar forte para que as demais camadas do meu ser consigam viver bem, basicamente. Uma pergunta aqui. Qual que é a diferença de alma para espírito? A sua alma está muito ligada pelas suas emoções. É o que você sente. É como se o É pessoal falasse a emoção. mente. É a sua mente, exato. A alma e mente é a mesma coisa. O que pode ter influência até da racionalidade e tal. O espírito, ele não a gente não consegue compreender muitas coisas do mundo espiritual, né? Uhum. Só quando a gente mergulha mais em coisas que a gente cientificamente às vezes nem sabe explicar, inclusive, né? E as nossas emoções, elas são efêmeras, passageiras. Eu acordo bem e durmo mais ou menos, mais chateada. Mas, por exemplo, quando o meu espírito está forte, eu sei que existe um propósito maior. Eu, diante de uma circunstância não tão agradável, que eu não esperava e tudo mais, eu sigo fazendo as minhas coisas, não me desespero, não me desestabilizo, não sou tomada por uma emoção, por uma força maior e dou na cara de alguém, entendeu? Então, porque o meu espírito está forte em coisas que são boas, coisas que são maiores, entendendo que não termina aqui. Não é só porque eu fui traída aqui que a minha vida acabou. O meu espírito me traz uma visão além do agora, sabe? E quando você tem a noção também do eterno, até as riquezas ou bens materiais ou conquistas ficam com uma relatividade muito menor, porque você quer tesouros para o seu espírito estar elevado para tesouros maiores na eternidade, etc e tal. Então você busca coisas mais relevantes. Quando a gente está muito apegado tanto a desejos da carne quanto da alma, as nossas emoções, a gente tende a se deixar levar por qualquer circunstância. Entendi. E você tem alguma história pessoal muito marcante na sua vida de essa sua espiritualidade? Então, acho que eu herdei também algumas coisas por ter um contexto de uma família, né, que sempre buscou muito, apesar do meu pai não. Uma família bem religiosa, você veio. Então, os meus avós ali da Assembleia de Deus e tal, tem uma parte da família do meu pai também que sempre buscou muita espiritualidade e tudo mais. E aí, quando eu nasci com um defeito congênito, eu acho que é assim que fala, nos meus 2 rins. Então, eu tinha um refluxo urinário. Então, a urina passava pelos rins, então ele era filtrado e ia para a bexiga. Né? Então, o que vai para a bexiga é o que não é legal para o corpo reter, né? Então, passou pelos rins. Os rins são os filtros. Foi para a bexiga, o que não é legal. Só que eu tinha esse refluxo, então a urina voltava para os rins. Então, uma coisa que já tinha sido descartada pelo meu corpo voltava para o rim. Isso me causava muitas infecções urinárias, etc e tal. Quando eu tinha 1 ano, o médico me indicou cirurgia nos 2 rins para corrigir essa questão do refluxo, né? Foi quando começou uma grande campanha de oração em prol da minha vida, minha mãe, meus familiares, e levaram meu nome para círculos de oração por aí e tudo mais. E pouco tempo depois eu voltei no médico e já não tinha mais nem sinal
de qualquer Sem fazer a cirurgia. anormalidade, sem fazer cirurgia, sem passar por qualquer procedimento médico. Então, eu já cresci ouvindo dos milagres que já tinha vivido na minha vida, né? E se você parar para prestar atenção, quando você está com o seu espírito aguçado e conectado, você começa a perceber os milagres no seu dia a dia. Os pequenos milagres. Pequenos milagres. Porque existe uma vida extraordinária dentro do ordinário que a gente vive. Existe. Às vezes a gente está querendo viver aquela vida de cinema, mas todos os dias a gente tá vivendo sob o cuidado de Deus, assim, sabe? Em pequenas coisas. E eu fui crescendo com muita vontade de conhecer mais, de viver mais daqueles milagres e desses pequenos milagres, e de sentir Deus, sabe? E, obviamente, que na minha ingenuidade de criança, eu achava que eu ia ter a voz audível de Deus aqui falando no meu ouvido, levanta a luma e não sei o quê. Igual quem foi? Daniel? Foi da Bíblia? Que foi um menino, ele era pequeno e Deus falou... Samuel, é verdade. Samuel. Ai, nossa, eu tenho uma... Gente, essa foi uma boa história, um bom ponto. Eu lembro que uma vez... Vamos lá, eu era uma criança muito alegre. Eu sou uma pessoa alegre, eu era uma criança muito divertida, criativa e tal, animada. Eu fui para a igreja uma vez, como sempre, minha igreja era muito tradicional. Não podia nem bater palma na minha igreja. Era super tradicional, mas era batista. E um dia, numa das canções que estava cantando ali, foi pela primeira vez que eu senti o Espírito Santo falando comigo. Eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Eu estava com a mão dada com a prima minha, que já era adulta. E eu comecei a chorar. E eu não sabia por que eu estava chorando. Mas eu lembro da música que cantou no dia, até hoje. Eu lembro da posição da igreja que eu estava. Eu lembro da sensação que eu comecei a chorar só pela... Me senti tão... agraciada por sentir a presença do Espírito Santo, sabe? E eu chorei. E a partir dali eu sempre estava muito envolvida em coisas da igreja, então eu sempre busquei mais experiências com Deus. E eu tive muitas experiências, tenho experiências hoje, experiências do tipo fazer uma simples oração para Deus resolver uma situação e as coisas que não eram para acontecer simplesmente se resolvem sem uma explicação racional. Vejo a vida da minha irmã, que é a resposta de Deus também, de milagre mesmo, por coisas que ela já viveu, já passou, e ver sua vida sendo reconstruída dia após dia. Então, eu tenho muitas experiências, muitas. Hoje tive experiências. E à medida que você busca, mais você tem. É muito lindo isso. Então, quanto mais você se dedica, mais você recebe dessa intimidade, desse contato, desse amor do Senhor. É que eu acho que, como você falou ali, né? A gente fica focado muito nos grandes milagres, né? Então, algumas passagens ali da Bíblia, né, de voltar à visão. Então as pessoas acreditam que, e não tô falando que não vai acontecer isso, não é isso, mas assim, o pessoal fica muito nisso e às vezes é uma coisa, é um milagre simples ali, né, do dia a dia. É aquela famosa frase assim, né, você sorrir na chuva, né, ou reclamar da chuva, né. Então eu acho que a gente precisa estar atento mesmo às coisas do dia a dia, assim. Eu acho que um grande milagre, se eu falar que eu vivi, assim, né, igual suas histórias não tenho, mas eu acho que o fato de eu chegar onde eu cheguei, sabe, assim, de tudo que eu vivi, eu sou extremamente grata a Deus pelas coisas, né, que Deus me proporcionou, assim. Então, eu acho que é mais o fato de você estar vivo, né? Então, a gente ser grata por isso é uma dádiva, né? A vida, e muitas vezes a gente não reconhece isso. As pessoas ao nosso redor, né? Tá ali presente.
ter uma família unida, né? Muita gente não imagina quanto que é ruim ter uma família em contenda, né? É verdade. Então são essas coisas que atrapalham muito na nossa vida que a gente não dá tanta importância, não agradece tanto, né? Então eu fico ali muito mais focada em agradecer por tudo e, né, tem uma frase da Bíblia que fala tudo dai graças, né? Então mesmo quando acontece uma coisa assim negativa ali, que eu considero que é negativa para mim, para minha vida, eu sempre falo, se aconteceu é porque é da tua vontade, porque não cai uma folha da árvore se não for da tua vontade, e há tempo para todas as coisas. Então, eu sempre me pego assim de não reclamar, assim, não reclamar. Claro que eu quero muita coisa ainda que não concretizou, mas eu sempre busco para eu não ser uma pessoa ingrata, né? Então eu sempre penso o quanto eu sou grata pelas coisas, assim, né? E eu acredito que a fé move muita coisa, né? A fé move muitas montanhas. E você falou ali da criança, e eu acho que a criança, ela é o caminho, né? Acho que ela chegou há menos tempo aqui, tá menos contaminada, né? Tem até uma historinha que é da minha sobrinha, a Sofia, né? Teve um dia que ela vai muito pra minha casa, né? E aí teve um dia que ela tava lá e tava muito nublado, assim, muito nublado. E na minha casa tem piscina, então elas querem ir pra piscina, né? Aí ela falou, ai, a gente não vai pra piscina hoje. Eu falei, a gente não vai pra piscina hoje porque tá frio, o tempo não abriu, né? Não vai dar pra ir pra piscina hoje. Aí ela falou, não, mas eu já sei, eu vou pedir pro Pai do Céu o sol. Aí eu até dei risada, assim, mas na ingenuidade dela, ela virou pra janela e falou assim, Papai do Céu, por favor, tem como mandar o sol que eu queria muito ir pra piscina hoje? Ela terminou de falar, as nuvens se abriram, aí ela falou, o sol chegou! E assim, né, eu até falei, gente, o sol chegou mesmo, assim. E ela falou, Heloísa, vamos pôr o maiô. E elas foram, a gente foi pra piscina aquele dia. Então, acho que criança sabe mais o que pedir, né? Acho que a gente pede tanta coisa que não faz sentido, né? E ela só queria aproveitar o dia dela ali, com os amiguinhos dela. E pedir uma coisa muito mais, né? Sei lá, assim, não sei explicar. Mas eu acho que a espiritualidade é isso, assim. É o quanto você consegue conversar com Deus ali, quando você tá conectado com Ele. E aí acaba trazendo benefícios na sua vida, né? Até a psicologia fala sobre isso, né? Que quando a gente tem alguma coisa mais que a gente crê maior, né? Não precisa ser o nosso Deus do cristianismo, né? Pode ser qualquer outra força que você acredite ali, é importante, né? Os psicólogos falam isso, que pessoas, inclusive pessoas até religiosas, né? Que tem ali a crença de ir para a igreja mesmo, fazer essa ação, isso traz benefício para a sua saúde mental, né? Sim. Eu, por muito tempo, quando eu era mais jovem, eu ia pra igreja, agora não vou tanto. E aí, agora também a gente que fizeram os cultos online. Pra quê? Tô brincando. Mas acabo não indo presencialmente, mas eu entendo a importância, né? E é tão assim que a gente foi. A minha mãe sempre levou. A minha mãe nunca foi de ir para a igreja, mas ela sempre ensinou o caminho, né? Então, ela ensina o caminho. E aí, esses dias eu cheguei na casa da minha mãe, né? Aí minha mãe falou, tô atrasada que eu vou pra igreja. Eu falei assim, mas a senhora vai pra igreja? Né? A senhora não vai pra igreja? Ela falou, não, mas eu vou levar as meninas, né? Levar as minhas sobrinhas. Então, ela sabe da importância do que não que eu acredite que uma coisa tem a ver com a outra, né? Que a religião tem a ver com a espiritualidade, como a gente falou ali no começo, mas o quanto é importante a religião mesmo, ainda mais na primeira infância ali, né? E aí elas estão indo pra igreja ali no domingo, que minha mãe tá levando ela todos os domingos, né? Então, ensina o caminho certo que, consequentemente, são ensinamentos que você vai levar pro resto da vida ali, né? Os ensinamentos bíblicos, tudo mais. É isso, eu acho que é importante desde criança ter uma indicação de que a espiritualidade também precisa ser cuidada. De novo, aqui a gente está falando especificamente de uma vertente cristã, Sim, né? porque tem muitas pelo mundo. É porque a gente vive num país cristão. A gente, né? Senão, provavelmente pode ser que a gente nem fosse cristão ali, né? Tem outras
Mas a gente não vai entrar nesse tema hoje, que é muito longo, né? Exatamente. Mas é muito importante, porque assim como você ensina para a criança, tem que tomar banho, cuidar do corpo, tem que se alimentar para cuidar do corpo, comer certinho para ficar forte. Hoje em dia a gente começa a ter entendimento sobre indicar a criança como lidar com suas emoções e tal. A gente também precisa realmente começar a explicar para elas que existe um espírito espiritual que você precisa também cuidar e alimentar, enfim. É muito importante isso. E aí, benefícios de ter essa espiritualidade bem cuidada, bem alimentada. O que você acha? Quais são os benefícios para você? Eu acho que é mais assim, como posso dizer, como eu falei ali, né, da questão para sua mente é importante, eu acredito. Eu acredito que você se torne uma pessoa mais esperançosa, né? Então, uma pessoa mais de fé. Então, eu sou uma pessoa muito realista, assim, né? Então, geralmente, às vezes me pego pra eu não ser tão... a humanidade não tem jeito, e é isso mesmo. Então, eu acho que faz você criar uma esperança, uma fé que o mundo vai ser melhor, assim, né? E também acredito que muitas coisas estão acontecendo que você lê, né, na Bíblia que iria acontecer, já estão acontecendo. Mas eu acho que tem um benefício próprio mesmo. Até se você for pensar em você, tem um benefício ali para sua mente. Porque hoje a espiritualidade, ela só tem os lados, assim... Tem algumas coisas ruins da religião em si, de preconceitos, tudo mais. Então, isso é um ponto que eu acho que é ruim. Mas tem os lados bons ali, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo, né? Honrar pai e mãe, não roubarás, não matarás. Então, querendo ou não, é para uma sociedade melhor, né? E, consequentemente, você usa os frutos ali de você ser mais grato, você fazer uma meditação, uma oração, né? O quanto isso vai trazer de benefício para você. A ciência já provou que isso traz de benefício próprio, né? Uhum. Como eu tinha citado em outro episódio, a espiritualidade ela é um pilar muito importante para mim no meu autoconhecimento. Quando eu falo sobre essa questão de voltar à essência, que também tem a ver, tipo, tá, Deus, eu fui criada com essas características aqui essenciais, porque o Senhor me formou com essas características essenciais. Então, Luma é essencialmente, hoje eu sei que eu, Luma, essencialmente, sou uma pessoa essencialmente positiva, essencialmente alegre. E aí, quando você. Eu costumava falar com o Edivaldo, né, que algumas pessoas conseguem despertar o meu lado megera, que é quando eu fico bem cruel, quando eu fico. Eu não sei nem definir assim, mas é quando eu sou tomada pelas minhas emoções, quando eu limito a minha visão a que alguém fez por mim, que me machucou, quando eu limito a minha visão às minhas emoções. Mas quando eu alimento de novo, eu falo, não, peraí, deixa eu voltar aqui quem eu sou. Eu sou doce, eu sou meiga. A minha essência de Luma é de acreditar no outro, é de acolher, é de saber que a pessoa tem muita coisa boa para oferecer. Mas eu fico cruel e chata quando, de novo, quando eu tô nessa deixando as emoções negativas de onde eu me centralizo, sabe? Quando eu me centralizo, quando é sobre mim, aí eu me torno bem rixosa, bem encrenqueira. Às vezes eu sou encrenqueira. É da picuinha. Fico ali instigando, sabe? Querendo que a outra pessoa admita que ela errou. Querendo que a outra pessoa admita que foi um sacana. Mostrar que ele estava errado. Então, isso é quando eu tô pequena, quando eu tô só olhando pra mim, assim. Aí, quando eu penso, pensando nas virtudes espirituais,
o benefício que traria para mim numa situação em que eu fui injustiçada, por exemplo, e aí eu fiz um retrospecto de acontecimentos recentes na minha vida, pensando só em mim, eu ia trazer aquilo ali, remoer aquilo, então eu ia te contaminar, por exemplo. Isso aí é um exemplo. Falar, nossa, aconteceu isso comigo, naquele mesmo ambiente que você tá. Não, aquele ambiente não presta ainda, vai ser péssimo para você. Eu tô te contaminando, eu tô trazendo palavras ruins para sua vida. Mas quando eu tô alimentada pelo Espírito, eu deixo aquilo ali, ó, aconteceu uma injustiça comigo, ponto. Não vai acontecer com você. Você é diferente, sua história é diferente, você vai mudar aquele ambiente. Você está entendendo? Eu mudo o que acontece comigo, trago um novo significado, aprendo. Ó, eu devia ter ficado calado em tal circunstância, não devia ter me doído tanto. Então, o benefício da espiritualidade me ajuda a viver mais leve e mais fiel à minha essência, que é uma pessoa positiva, amável e etc e tal. E domar as feras, né, das minhas emoções. Mas também eu percebo que eu tenho a responsabilidade, como eu falei, eu preciso transbordar de coisas boas para quem convive comigo. Eu tenho a responsabilidade, a espiritualidade também me dá a responsabilidade de transbordar daquilo que eu recebo. Se eu recebi clareza, domínio, amor em circunstâncias, eu transbordo isso para quem está do meu lado, eu transbordo isso para a sociedade, eu retribuo aquilo que eu recebo de Deus. E sem necessariamente esperar nada em troca, porque o amor, Deus, que é o próprio amor, ele não espera nada em troca, ele não precisa da minha oração, ele não precisa da minha adoração para ser Deus, ele não precisa do meu louvor para ser quem ele é, ele não precisa da minha gratidão para ser quem ele é. Então, aquilo que eu já recebi dele, eu preciso transbordar, isso faz sentido, isso dá sentido à minha vida. Sim, mas isso, quando a gente fala da espiritualidade no dia a dia, é um grande desafio, né? Totalmente. Porque quando a gente tá com as nossas emoções ali afloradas, para você lembrar, opa, né? É aquela história que é a definição se você atira ou se não atira. Né? E, como eu sou cristã e uso a Bíblia como ferramenta e guia para muitas circunstâncias, né? A Bíblia, ela fala, primeiro que tem muitas indicações da Bíblia sobre a gente orar o tempo todo. O que é orar? É estar conectado, tá aí nessa conexão. Às vezes você quer mandar o cara pra, sabe? Mas se você tá conectado, se você tem... E é um exercício também. Claro. Sabe como você vai pra academia para exercitar os seus músculos? A espiritualidade também é isso, é sobre o exercício. Você precisa exercitar. Então, por isso que hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço, tudo bem, às vezes eu levo Lula para fazer as necessidades dela, mas a primeira coisa útil que eu faço no meu dia é orar e pedir discernimento, pedir a Deus que me traga clareza, é me conectar, é a primeira coisa. E também faço à noite, nem sempre com tanta disciplina quanto na manhã. Mas aí, ao longo do dia... Gente, a oração não é uma coisa burocrática que você precisa... ajoelhar ali. Não, às vezes você tá... É a comunhão, né? É a comunhão, exatamente. Você tá no trânsito, você quer mandar o cara que tá ali fazendo besteira no trânsito, mandar ele pra não sei pra onde, mas você não, Senhor. Manda esse abençoado, coloca ele. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. A minha mãe fala, é o anjinho, pra não querer falar o anjinho. Abençoa a vida dele. Eu lembrei de algumas oportunidades que eu tava com a Stephanie, e aí ela dirigindo e passava alguém, alguma moto, alguma coisa, a gente queria, ficava brava, aí eu, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e tal, não sei o quê. Então, a gente tem um poder de transformar uma situação ruim em bênção. Deus nos deu essa autoridade também, entendeu? De sermos, quando a palavra de Deus fala que você é luz e sal da terra, é sobre a sua capacidade, ele te deu autoridade para mudar as circunstâncias, entendeu? Sim, e aí, o que eu acho disso, assim, no dia a dia, né? É o ponto que você sempre tá
também buscando, né? Uma coisa que eu aprendi muito foi a letra de música, né? E eu não escuto o hino, né? Tipo, falar, você fica escutando o dia inteiro louvor? Não é isso. Às vezes escuto ou não, mas não é isso. É até o poder das palavras das músicas, Sim. né? Então, eu lembro que uma menina pegou e falou assim, se você ficar cantando uma música que o cara sempre vai te maltratar, que não sei o que, provavelmente é isso que vai acontecer, Sim, né? total. E aí, agora, eu tenho um ritual, assim, que todos os dias de manhã, né, quando eu tava indo trabalhar dirigindo ali, eu tinha uma playlist do Alto Astral. E aí, era músicas assim. Então, né, eu escutava ali da Marisa Monte, que ela fala, sou feliz, alegre e forte, né? Tinha umas que eu escutava que eu seja a luz onde quer que eu passe. Então, são essas músicas que vão te trazendo no espírito ali muito mais Sim, conectado, né? esse é um ponto muito importante, porque a música, as palavras, né, têm muito poder, e como a gente consome muita música e tal, é importante ser vigilante quanto ao que a gente está consumindo, porque não é só sobre alimento que a gente hoje fala, sobre glúten, sobre lactose, sobre gordura, sobre não sei o que, nananã. O que a gente alimenta a nossa alma também, né? Que é Sim. alimentar a mente com coisas boas, né? E super, né? Teve uma época que eu só ouvia sertanejo, aquelas Nossa, sofrências. sofrência. Gente do céu, eu acordava já lá embaixo. Outra coisa sobre assistir TV, né? Sobre o que você está assistindo. Sim, só Só tragédia. tragédia. Eu gosto muito de suspense, eu gosto muito de história de crime, mas eu falei assim, não tava, teve um ponto que não tava me fazendo bem, assim, sabe? Eu via que eu acordava bem, mas aí à noite eu assistia, próximo da hora de dormir, uma coisa de assassinato, de traições, não são coisas edificantes para a sua vida, você não está te trazendo de fato ensinamento, felicidade, trazendo coisas frutíferas, boas, dá uma evitada. Uma reduzida, né? Uma reduzida. Não precisa tirar totalmente, mas É. dá uma reduzida. Ou então em horários específicos. Porque, de novo, quando você vai assistir algo desse tipo perto da hora de dormir, você traz muito para o seu subconsciente ali perto do sono. Pode sonhar com aquilo. Não é tão legal, né? E já acaba atrapalhando seu sono, enfim. Então, assiste num outro horário, à tarde, num sábado, ok. Enfim, Deixar mais pro final de semana também. exato. Então é muito importante ter bons hábitos também que te tragam coisas positivas, assim, no dia a dia, né? E até conversas com pessoas. Já viu que tem gente que. Sim, que é pra Nossa, baixo. tem. Eu tenho, acho que é a minha maior dificuldade, porque assim, ó, eu sou a pessoa realista também. Eu sou a pessoa que a humanidade vai se acabar entre elas. Porque, né, do jeito que tá indo. Mas existe muito mais pessoas boas do que ruins. E aí, claro que a gente dá ênfase, né? É igual a história do avião que caiu, né? Então, assim, tudo bem, é uma coisa muito triste, é uma tragédia. Mas todo dia tem avião O voando percentual de tragédias de avião é. baixíssimos, assim, e ninguém fica noticiando isso. Então, acaba que a gente dá muita ênfase pra tragédia e não Sim. para as coisas boas, né? Tem boas companhias, vários aviões que dão certo aí nos voos por anos. E aí, tem gente que tudo que você vai falar, a pessoa põe pra baixo. O que mais me incomoda é aquela pessoa que, assim, você fala assim, um exemplo, tô grávida. Ela fala, minha vizinha morreu no parto. Gente, pra quê? Então, assim, Sim. fui viajar. Mas você foi lá no lago tal? Não fui. Nossa, então você não Então foi. você não foi. Você não foi, porque lá é o melhor. Comeu, comeu. Não comeu, então você não. Sim. Então, sabe, pra quê? Ou então pessoa pessimista, assim, você fala assim, mas, né, tá chovendo hoje, né, tá chovendo, que não sei, é uma droga, só chove, que não sei o que, Então final você de chega semana, assim, só chove. comecei um curso, tá? Pra que você vai fazer um curso de jardinagem? Pra que você vai fazer jardinagem, menina? Não, Você não dá dinheiro? Isso não dá dinheiro, isso não vai, não sei o quê. Não, mas é minha paixão, jardinagem. Não, jardinagem tá por fora, tá fora de moda. Você tem que fazer um curso de TI que vai dar dinheiro, que não sei o quê. Sabe? Bota você
cheio de dúvidas, ou alguém que. "Oh, bom dia, tá tudo bem? Ah, não, dormi mal, então já sei que hoje o dia não vai dar certo. Gente, a pessoa já tá atraindo para a própria vida uma coisa assim. É complicado, viu? É complicado, assim, eu acho que quando a gente tá conectado, assim, a gente tende a subir o ambiente, né? Ser um ambiente não tão pesado, ser Uhum. mais leve. Porque, assim, gente, a vida tem muitas dificuldades, todo É, mundo tem problema, e a gente sempre tende a achar que o nosso problema é maior que o outro. Às sempre. vezes a gente não sabe que a outra pessoa tá passando na Exato. casa dela, né? Então a gente tem uma mania de julgar ali. Então eu acho que são esses ensinamentos que a espiritualidade traz, assim, né? Sim. Não julgue o outro, tenta sempre fazer o bem, fazer a O sua bem, a sua parte, paz. né? Acho que isso que é importante e nas pequenas coisas do dia a dia mesmo, né? É isso. Nas pequenas coisas. São sementes Sim. que podem florescer de forma muito linda, gente. Olha, eu sou apaixonada por esse assunto. Espiritualidade muda o meu dia quando eu realmente estou conectada, muda minhas perspectivas e os meus dias. Então, eu acho que todo mundo precisa focar e se dedicar nesse Sim, assunto. sim. Acho que quando você faz o bem para uma pessoa, só vai multiplicar para a próxima pessoa porque ela recebeu o bem. E aí é aquela corrente do bem, né? Nossa, eu lembrei desse filme, inclusive. É, Lindo. e aí, então acho que é importante, sim. Se você não é conectado, não precisa buscar uma religião em si, mas acho que é importante para você se conhecer, se Sim, conectar com algo maior que só vai ter benefícios, assim. é isso mesmo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.